Oi, gente, tudo bem? Quem fala com vocês aqui agora é a Elaine. Nós vamos dar início à correção do nosso plano de estudo tutorado, oitavo ano. Nós vamos dar início agora à correção da semana 2 do oitavo ano, PET 3. O assunto que nós vamos estudar é a independência da América Espanhola. No livro didático de vocês se encontra no capítulo 7, nas páginas 122 até a página 129, tá bom? Dentro dessas 7 páginas está o assunto América Espanhola, independência da América Espanhola. Vamos começar? Primeira atividade. O processo de independência da América Espanhola, ocorrido no século XIX, aconteceu como reflexo e em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento, é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que colocava em questão o pacto colonial, que é a aliança entre a metrópole e as colônias, e o autoritarismo das monarquias, que era o governo concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Sabemos que a teoria do iluminismo defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade, juntamente com a Revolução Francesa. Com base nos estudos realizados no livro didático ou em consulta à internet, responda às questões. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Para começar, a Espanha não tinha um rei. A Espanha estava sem rei. Por que ela estava sem rei, gente? Qual era esse motivo? Quem governava a França era Napoleão Bonaparte, o qual invadiu a Espanha e depôs o rei, ou seja, tirou o rei espanhol do trono e colocou o seu irmão, o irmão de Napoleão Bonaparte, no lugar. Por que isso aconteceu? Porque naquela época, final do século XVIII, início do século XIX, a França era comandada por Napoleão Bonaparte, que comandava a dominação e a expansão do Império Francês, do Reino Francês, do país, em direção a vários territórios europeus. E um desses territórios ocupados, invadidos, ocupados, que o rei foi destronado e alguém da confiança de Napoleão Bonaparte ocupou, foi a Espanha. Então, qual que era o contexto histórico da Espanha no momento da independência? Como que estava a Espanha? A Espanha estava com um rei substituto, que não era um rei espanhol, e sim um rei vindo da França, nomeado por Napoleão Bonaparte. Quais motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas na América? Muito simples. Os crioulos, eu vou explicar para vocês a tabela, a pirâmide social da América Espanhola daqui a pouco. Queriam poder político, as ideias iluministas e porque a Espanha estava sem um rei legítimo. Então, nós temos aqui os 3 motivos que vão fazer a sociedade nas colônias espanholas intensificar o movimento de independência. Os crioulos queriam poder político, as ideias iluministas cada vez mais forte e a Espanha estava sem o rei. Então, o melhor momento impossível. Já que nós não temos um líder, o líder que está lá é da França, então vamos tentar a nossa independência. Letra C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência? Os principais, Inglaterra, Reino Unido e os Estados Unidos. Por que esses dois, gente? Quais eram os interesses desses países na liberdade da América? O interesse era o comércio. Queriam ampliar seu mercado consumidor. Quanto mais países independentes, mais países para fazer comércio diretamente com eles, tá? Vamos dar um exemplo. A Espanha comprava essa caneta lá na Inglaterra e vendia ela nas suas colônias espanholas. Só que eles vendiam ela com 200% de lucro, por exemplo,
compravam a caneta por um preço e vendiam por um outro muito maior. Só que o lucro ficava apenas com a Espanha. E se as colônias fossem independentes, a Inglaterra e os Estados Unidos podiam comprar e vender suas mercadorias diretamente. Antes de continuarmos as atividades, eu quero explicar para vocês a pirâmide social da América Espanhola. Ela era dividida basicamente em 4 camadas. A primeira, os chapetones, que eram espanhóis, tá? Eles eram chamados metropolitanos, eram vindos da metrópole, tá? Eram de origem espanhola mesmo, e eles eram grandes proprietários de terra e com participação política total. Eles tinham uma grande participação política, ocupavam os cargos mais altos, tá? Em segundo lugar, nós temos os crioulos, que são descendentes de espanhóis. Esses crioulos, que são os descendentes, eles até tinham grandes e médios, eram, né, no caso, grandes e médios proprietários, mas não possuíam cargo político. Eles não tinham importância política, tá bom? Então, o maior desejo deles, por isso que eles vão estar envolvidos em todas os movimentos de independência. Os ameríndios também vão estar envolvidos, mas o maior interesse era dos crioulos, tá? Terceira camada, nós temos os mestiços. E como que esses mestiços, quem eram esses mestiços? Eram filhos de espanhóis com negros e ameríndios. Então, eram espanhóis com negros ou espanhóis com ameríndios. Eles eram pequenos proprietários e trabalhadores livres. Então, poder financeiro baixíssimo, poder político zero, tá? Na última camada, nós temos os negros e ameríndios. Quem são os ameríndios, gente? São os índios americanos, tá? E aí a gente não vai falar somente índios, porque são várias tribos diferentes. Quem ocupava aqui, no caso, os negros, eles eram escravos e os ameríndios também. Então, os escravos eram negros e ameríndios. Todos eles eram escravos. Eram submetidos às formas compulsórias de trabalho, que era a mita e a encomenda, que eram as formas de escravização. Então, as classes que mais participaram das movimentações com relação à independência vão ser os crioulos e os ameríndios, mas todos eles vão participar, menos os chapetones, tá bom? Gente, vocês vão perceber que em várias partes do texto eu fiz umas bolinhas assim. É porque na configuração que veio pra gente, né, do PET, vocês puderam perceber que eles colocaram hífen em várias palavras que não existem. Então, eu imprimi e aí depois eu fui corrigindo aqui. A independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a localização realizada pela Espanha. Durante quase 3 séculos, o território que hoje chamamos de México ficou sob o domínio da colonização espanhola. Somente no início do século XIX, que o movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole em favor da concessão de liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda às questões. Essa é a imagem que nós vamos estudar agora. Letra A. O que você observa na imagem? Bom, todas essas perguntas aqui, como são referentes à imagem, são respostas meio que pessoais, tá? Um grupo de pessoas bem diversos, desde nativos a representantes das classes mais abastadas. Por que eu tô falando isso? Porque a gente consegue perceber que tem padres, os nativos aqui, os ameríndios. Nós temos pessoas das classes mais altas, que estão aqui na lateral e aqui também. Temos pessoas que são do exército, eles estão até uniformizados, né? Então, aqui nós temos uma diversidade bem grande de pessoas participando dessa movimentação. O que a imagem representa? A imagem representa a união desses diversos grupos com um único interesse, a independência do México.
Quais grupos sociais estão representados na imagem? Eu acabei de responder lá em cima. Nós temos religiosos, o padre, militares, índios nativos e a burguesia, né? Que está representada aqui na imagem. Letra D. O que mais lhe chama a atenção na imagem? Essa é uma resposta realmente bem pessoal, tá? Eu coloquei. O que mais chama a minha atenção é a grande diversidade de classes sociais unidas em um mesmo objetivo. Quem é o padre representado ao centro da imagem? Miguel Hidalgo e Costilha, tá? Esse era o padre que representava, que se destacava, né? Esse aqui, que se destacou no processo de independência. Letra F. Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Sim, nós respondemos em todas as questões praticamente. Justifique sua resposta. São vários grupos sociais, porém, cada um com seus interesses próprios. E sabemos disso justamente porque são várias classes sociais. Mesmo sendo várias classes sociais, gente, e o propósito maior era a independência do México, claro que cada um tinha o seu interesse particular, né? A burguesia queria aumentar o seu comércio, os nativos e negros queriam a sua liberdade, né? O exército queria aumentar o seu poder, militarmente falando, dentro do país e não ficar dependendo da Espanha, né? Os padres, que são os representantes da Igreja Católica, eles iriam se tornar pessoas mais, não só de maior destaque, mas iam poder realmente fazer o papel deles dentro da sociedade. Então, mesmo tendo um objetivo único, cada um tinha suas características, tinham seus pensamentos particulares, tá bom? Agora nós vamos para o número 3. Na América do Sul, a independência das colônias espanholas foram marcadas por movimentos liderados por crioulos e indígenas, que tiveram características bem particulares. Com o apoio do livro didático e, se possível, com o auxílio da internet, preencha a tabela a seguir com as principais informações a respeito dos movimentos de independência de alguns países da América do Sul que estavam sob o domínio da Espanha. Gente, esse é o quadro e uma dica muito importante. Antes de preenchê-lo, observem esses dois mapas, tá? Principalmente esse, ele vai ajudar muito nas questões das datas, tá bom? Vamos lá. País, Paraguai, ano de independência 1811. Os líderes foram Pedro Juan Caballero, José Gaspar e Fulgêncio Yegros. Todos os movimentos, gente, eles foram liderados pelos crioulos com a participação de índios, dos indígenas, tá bom? Dos ameríndios. A Argentina se tornou independente em 1816, liderado por José de San Martín e Manuel Belgrano. O Chile se tornou independente em 1818, liderado por Bernardo O'Higgins. Peru se tornou independente em 1824 e foi liderado por José de San Martín. A Venezuela, 1819, liderado por Simão Bolívar. Colômbia começou em 1810 e termina em 1819, liderado também pelo Simão Bolívar e Santander. Equador se inicia em 1809, mas tem o seu desfecho final em 1822, liderado pelo general Sucre, com apoio de Simão Bolívar. Podemos perceber que o Simão Bolívar participou de 3 dessas manifestações, desses movimentos de independência. E nós vamos entender o porquê agora na questão número 4. Na luta pela independência da América Espanhola, Simão Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América Espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe os mapas abaixo e responda as questões. Mapas antes e o depois da fragmentação política e administrativa das colônias hispano-americanas, com as datas de independência, viu por que eu falei que ia ajudar? De cada país. Esse mapa aqui é antes da independência, tá? Esse mapa aqui é depois das independências.
o que nós podemos perceber é que antes nós tínhamos 4 vice-reinos, com a independência nós vamos ter mais de 20 países sendo subdivididos, né? Nós vamos ter a subdivisão desses 4 vice-reinos em quase 20 países. O que foi o bolivarismo? No próprio texto já diz. É a ideia, no caso de Simão Bolívar, de uma América espanhola independente, única e republicana. Ou seja, ele queria que isso aqui tudo se unisse e formasse uma coisa só, uma América espanhola só. Como se encontrava a divisão territorial espanhola antes da independência? Muito simples, eu já falei também. A América espanhola era dividida em vários vice-reinos, né? Que eram 4 vice-reinos, tá bom? Após a independência, como ficou dividido o território que até então era colônia da Espanha? Eu também já falei. A parte espanhola, após a independência, se formaram em vários países, ou seja, se dividiu em vários países, né? Nós vamos ter todos esses países aqui. Os sonhos de Simão Bolívar, de uma América independente, unida e republicana, se concretizou? Não, porque cada país formado possuía uma elite com interesse próprio. Então, o que é o bolivarismo? Né? Era a intenção do Simão Bolívar, tanto é que ele participou de 3 movimentos de independência, Venezuela, Colômbia e Equador, de transformar a América Espanhola em em um único país. Só que aconteceu o contrário. Cada país se tornou, cada regiãozinha, né, se tornou um país independente. E isso porque a elite possuía interesses particulares, cada elite de cada lugar, correto? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa correção, tá bom? Da semana 2, perdão, do PET 3 de História. Beijos da Elaine. Até mais.